Good evening, everybody! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Essa é uma das primeiras trial sessions que eu vou disponibilizar aqui de graça no meu site para você conhecer um pouquinho do meu trabalho. E se você ainda não me conhece, não conhece ainda o meu trabalho, não me segue no Instagram, vai estar aqui embaixo todas as redes sociais, tá? Inclusive o site, para você ver as outras trial sessions. E aqui no canal vão ter mais 2 aulas, além dessa terceira, para você aprender um pouquinho mais comigo de graça e conhecer um pouquinho melhor a minha metodologia de ensino. See you there! Hello, hello! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa first trial session, né? A primeira dessas 3 aulas que eu vou estar disponibilizando aqui, que são mais introdutórias para você conhecer o meu trabalho, como provavelmente vocês já viram no vídeo antes, né? Caso vocês tenham dúvida, pode perguntar aqui embaixo, tá? A aula não vai estar completa por conta de ser apenas uma introdução, mas se vocês quiserem ver esse conteúdo completo, pode me seguir nas redes sociais, pode entrar em contato comigo e também tirar suas dúvidas aqui embaixo, que eu prometo responder todo mundo na medida do possível. Então, nós vamos ver nessa first trial session, né, uma linguagem informal com a série de Friends. Quem conhece Friends sabe que é uma série bem longa, né, e é uma série bem dia a dia, né, e é justamente esse tipo de padrão de comportamento, de série, de comunicação, né, onde nós vamos encontrar, né, de maneira, assim, predominante a linguagem informal. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ter 2 pilares, né, com relação à língua, que é a linguagem formal e a linguagem informal. E a gente também tem isso em língua portuguesa, inclusive. Só que nós não nos comunicamos, né, com a linguagem formal. A linguagem formal seria aquela maneira ortográfica, gramatical, bonitinha que a gente aprende na escola, né, com todos os verbos, todos os adjetivos, substantivos, falando tudo certinho, só realmente com o que existe no vocabulário, só com o que existe realmente no dicionário ali, não adicionando nada diferente, não dando uma expressão muito diferente do significado de cada palavra. Já nessa maneira informal, entra essa linguagem mais popular, onde a gente fala com gírias, né, onde entram os palavrões, mas não necessariamente é sobre isso, tá? Não é parte da linguagem informal, a gente não pode entendê-la como errada, e sim como a linguagem popular das pessoas. Então é onde entra gíria, é onde entra comunicação de uma região local, né, onde entram ali outras expressões, outras maneiras de chamar uma mesma gíria, dando outros significados a uma mesma palavra. Então, a linguagem informal ela é tão importante quanto a linguagem formal, porque ela vai ser a mistura ali dos dois, daquilo que a gente tem no dicionário e daquilo que a gente tem por linguagem local, né? Onde vai haver abreviações, onde vai haver gírias e tantas outras formas populares de se comunicar. No inglês não é diferente, nós também temos esses 2 pilares na língua e a gente vai aprofundar um pouquinho aqui a linguagem formal, porque por mais que você faça 10, 20, 30 anos de cursinho, você precisa ter essa comunicação e essa noção da linguagem formal também, para que você consiga se comunicar com mais naturalidade e também entender melhor o seu ouvinte quando ele passar a ser o falante da sua conversação, né? Então é crucial, às vezes nem só para você usar, mas para que você consiga entender a outra pessoa, até porque essa vai ser a forma como eles mais vão se comunicar, né? Então essa série, por ser uma coisa ali meio de amigos, uma linguagem meio dia a dia, vai acabar mostrando bastante pra gente essa maneira de se comunicar e o que é que vem com ela, né? Então a gente vai ter essa comunicação mais realista, né? Claro que não é uma conversa de verdade, né? Eles estão atuando, mas por ser um linguajar um pouco mais amigável, um pouco mais intimista, né, um pouco mais íntimo, nós temos também um vislumbre de como seria uma comunicação na vida real, que claro que vai ser bem mais recheado de linguagem popular, porém já dá pra gente pisar com o pé direito dentro desse campo. Então, primeiramente, nós precisamos entender realmente do que se trata a linguagem informal. E como eu falei para vocês, né, essa linguagem informal, ela não vai ser entendida como errada, e sim como uma maneira popular de se comunicar, né? Então, essa linguagem de rua que a gente fala, né, que é a maneira como nós falamos com nossos amigos, às vezes dentro de casa, com outros familiares, com os colegas de escola, né? Geralmente é uma maneira mais popular, mais amigável, mais íntima de se comunicar, e a gente acaba, às vezes, abreviando, né? Lembrando que a linguagem formal e a linguagem informal não existem só na fala, mas também na escrita, né? Também na leitura, também no momento de se comunicar de outras maneiras que não sejam só essa maneira pessoalmente falando, né? Então a gente, enquanto falante, enquanto ouvinte, pode não só falar, né? Não só se preocupar para usar, você pode falar,
teacher, mas eu prefiro me comunicar com maneira formal. Mas você não pode controlar a outra pessoa que está te ouvindo de te responder dessa forma. Inclusive, alguns dos empecilhos que algumas pessoas encontram na hora de aprender inglês é justamente porque falam que não entenderam o que a outra pessoa falou, deixou ali uma coisa passar, justamente por essa pessoa estar usando de maneira mais informal para se comunicar. A linguagem formal, ela é muito importante, né, para aprender o inglês, saber dominar ele, né, usar num trabalho, por exemplo, o English for Business é muito importante também nesse quesito. Porém, a linguagem informal, ela se sobressai no sentido da sobrevivência. Então, se você aprende para viajar, para conversar com outros gringos, né, mesmo se você aprende só para viajar, ou se você tem o sonho de morar lá, principalmente nesse sentido, ou mesmo se você quiser trabalhar, cursar uma faculdade, você precisa ter um domínio dessa segunda parte também, porque ela é tão importante quanto a primeira. Principalmente visto de um ponto onde você vai precisar se comunicar com outras pessoas e não pode controlar o que você vai ouvir. Então, por mais que você diga, mas eu estou aprendendo inglês formal porque eu estou indo a trabalho. Mesmo assim, você pode sair na rua, precisar comprar um café, né? E aí a pessoa que for te atender vai se comunicar à maneira dela. Por mais que ela esteja no profissional dela, talvez ela não se comunique de maneira formal com você por conta já do dia a dia dela. Os termos e algumas expressões que nós conhecemos muito e ouvimos muito quando nós conversamos com as outras pessoas vêm fruto de linguagem informal. E nisso incluímos, sim, abreviações, incluímos também a questão das gírias, né, de linguagem local, alguns sotaques, inclusive, também algumas maneiras de pronunciar algumas palavras vêm disso daí, né? Afinal, a linguagem informal, ela vai refletir na fala, da fala para a escrita e da escrita para a fala. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, 100% de como funciona isso e esses detalhes de como passar isso para a escrita, como passa para a fala, porque sim, elas andam juntas e de mãos dadas, tá? A linguagem formal e a linguagem informal é um pouco mais detalhado do que eu tô passando aqui pra vocês, é mais uma introdução mesmo, mas se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, eu tenho uma aula só de linguagem formal e de linguagem informal, com exemplos, tá? Conversações reais, pra vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona essa parte e como usar perfeitamente tanto dominar um polo como o outro, né? Então essa dominância que vocês vão desenvolver sobre isso, a gente tem uma aula só pra isso também. Se você tiver alguma outra dúvida também, pode perguntar aqui embaixo que eu respondo, não tem problema nenhum. Apesar de envolver muitos detalhes, né, a gente já vai colocar ali no bolso as gírias, né, as abreviações que serão um polo muito importante. Nós também vamos ter ali algumas conjugações diferentes de verbos, alguns casos onde não são usados verbos e alguns casos também onde não são usados sujeitos, ou seja, a pessoa ela se comunica faltando coisas ali na frase. E por mais que você diga, isso tá errado, você não pode controlar a forma da outra pessoa de falar. Então, caso isso aconteça, por isso que é muito importante nós entendermos todos os elementos de uma frase, do porquê usar o to e não for, né, do porquê usar isso em tal lugar, do porquê se comunicar dessa maneira, do porquê essa expressão existe, para que ela existe, como ela foi formada, justamente para vocês terem uma dominância caso isso aconteça. Afinal, a língua é viva, ela vai continuar mudando, então a linguagem informal ela não vai parar onde ela está, ela vai continuar evoluindo, assim como a formal continua evoluindo. Então, todo dia aparece uma palavra nova, aparece uma gíria nova, aparece um conceito novo, uma abreviação nova. Nós não temos só uma forma de abreviar, nós temos várias formas de abreviar uma mesma palavra em inglês e é importante você ter essa dominância de um todo. E por mais que pareça muita coisa, não é. Tudo isso segue uma linha de raciocínio bem lógica, que a gente vê tudo isso na aula que eu tenho preparada para os students maravilhosos. Vamos lá. Tendo noção de tudo isso, nós vamos observar aqui uma cena de Friends que é um pouco popular, né, que é o Thanksgiving da Mônica, e a gente vai começar a reparar justamente uma das problematizações, que não é um problema, tá, gente? Mas é uma das situações que vocês precisam saber contornar, que é a falta de sujeito nas frases. E nós vamos entender por que isso acontece, como isso acontece, em que situações e como contornar esse tipo de situação. Tá? Nessa situação em específico, tanto as personagens Mônica e Rachel estão procurando quem é que está com a chave do apartamento, né? Elas saem do apartamento e ambas as duas acreditam que a outra está com a chave, isso tudo por conta de uma frase, né? E aí a gente vai entender por que essa problemática acontece e no final das contas não está com nenhuma das duas. Pronto, o episódio em questão é esse daqui. Eu vou deixar vocês com o episódio and I'll be right back. Mama, when you first saw the giant dog shadow fall over the park? Yeah, but did they have to shoot him down? I mean, that was just mean.
Okay, right about now, the turkey should be crispy on the outside, juicy on the inside. Why are we standing here? We're waiting for you to open the door. You've got the keys. No, I don't. Yes, you do. When we left, you said, got the keys. No, I didn't. I asked. Got the keys? No. You said, got the keys. Either of you have the keys? The oven is on. Oh, I've got to get my ticket. Oh, wait, we have a copy of your key. Well, then get it. Hey, that tone won't make me go any faster. Joey? That one will. Então, essa foi a cena, e pra quem não entendeu, tá começando na língua inglesa agora. Nós temos aqui um cenário, né, onde todo mundo saiu de casa e as duas estão achando que a outra tá com a chave, né. A gente começa com ali o humor da série, né, a gente está falando de um acontecimento ali, envolvendo ali terceiros, né. E a Mônica vai falar, né, sobre ali o peru, né, que ela tá preparando ali pro Thanksgiving. Pra quem não sabe, o Thanksgiving, ele é a ação de graças, né, aquele feriado de ação de graças. É como se fosse um Natal, né, como se fosse uma ceia de Natal ali que eles fazem pra dizerem pelo que eles são gratos. É uma coisa bem cultural. E onde acontece a cena onde ela acaba perguntando, mas por que tá todo mundo aqui fora, né? Por que a gente não entrou até agora, né? E a outra personagem, né, que é a Rachel, onde vai se basear a comunicação entre as duas, né, a gente tem esse momento aí onde ela vai se posicionar falando que a gente tá esperando você abrir a porta, você que tá com a chave, you got the keys. E essa frase, got the keys, é o que vai ser o grande problema aqui da comunicação, porque se vocês prestarem atenção, a gente não tem nenhum sujeito nessa frase, e esse é o problema da frase em questão. A gente não teve aqui quem direcionar essa frase, né? Então, uma das personagens está distante da outra, né? Quando acontece esse momento da fala. E uma pergunta para outra, né? Asked, né? O ask é o verbo que a gente usa tanto para perguntar como para pedir, né? Então, ela pergunta para outra personagem se ela tá com a chave. Mas ela não usa disso um sujeito, né? Ela não fala do you got the keys ou do you have the keys. Ela só pergunta, got the keys? O personagem acaba entendendo que ela falou, I got the keys. Ou seja, eu estou com a chave. Aí, onde muitos de vocês e muitas de vocês vão se perguntar, mas não tem o tom da fala? Não dava para ela saber que era uma pergunta? E aí vocês vão entender a necessidade de ter havido, né, um sujeito nessa frase. Dela falar, I got the keys, ou did you? Porque o fato de não haver ali um sujeito, não deu para entender se a outra estava falando que estava com a chave ou perguntando se ela estava com a chave. Para entender o porquê que essa confusão aconteceu desse tamanho, mesmo tendo o tom da voz, né? Tanto é que uma confronta a outra pelo tom da voz, né? Ela fala, I asked, got the keys, né? Então, uma fica confrontando a outra ali com a mesma frase que teve, sim, duas formas de interpretação totalmente erradas uma da outra, né? Como uma falou, a outra entendeu que ela tinha perguntado, a outra entendeu que ela tinha afirmado, então acabou gerando aí essa confusão e as duas estão para fora de casa agora. E a cena acaba com o Joey, né, o vizinho, indo buscar uma cópia da chave da casa delas que ele tem guardado em casa também, de uma forma um pouco cômica. The question aqui é justamente a falta de complementos que vão fazer a gente entender para quem que está sendo essa frase, se ela é afirmação ou pergunta, né? Então, não só faltou o sujeito, como quando em caso de pergunta, faltou ali também até o indicador de verbo, que vai fazer a gente entender que se trata de uma pergunta ali, né? A gente não pode colocar sujeito na frente em perguntas. Tem que ter um verbo na frente ou algo para indicar que existe um verbo que deveria estar ali. Que isso é um contexto também para uma outra aula de verbs, que você também pode ter comigo. Quando nós entendemos do que se trata a linguagem informal, nós temos também essa percepção de essa exclusão do sujeito das frases. Que há um uso, né, não é tão comum, não é uma coisa que em todas as vezes a pessoa vai usar, mas essa tentativa de não pronunciar qual é o sujeito dessa frase, né? Então a pessoa vai se comunicar, às vezes se tirando da frase, né, tirando o sujeito da frase. Claro que isso não vai acontecer sempre e com todos os sujeitos, né? Mas na maioria das vezes isso vai acontecer a pessoa se tirando da própria frase. E para exemplificar isso, nós temos ali inúmeras músicas, né, onde a pessoa não tá falando sempre I do this, I like this, I love this.
Às vezes a pessoa já vem conjugando o verbo como se estivesse um I ali ou um outro sujeito, mas na verdade não há sujeito nenhum. Mas por se tratar de música, né, a gente acaba normalizando bastante, né, esse tipo de situação onde ele tem que encontrar, né, quem é o sujeito que está executando aquela ação dita ali naquele momento. E a gente também sabe que tem um pouco de troca com relação à rima, né, um pouquinho do que o artista tem que se empenhar ali também. Porém, sim, em comunicações do dia a dia, inclusive vocês acabaram de ver uma das maiores provas agora, nós também temos essa exclusão do sujeito, principalmente quando é a primeira pessoa, né, o eu, o I, das frases, né? Então, às vezes, em vez da pessoa falar I like this, só fala like this. Acaba deixando uma brecha ali muito grande para outras interpretações, principalmente de uma outra pessoa colocar isso em outro sujeito. E é aí que entra essa questão do que é a linguagem informal para esse estilo de informalidade. É uma das coisas que pode acontecer, tá? Não só vai haver exclusão de sujeito, como vai haver exclusão de verbo. Porém, não é uma coisa que é muito usada para outros sujeitos. Por exemplo, pro you, pro he, pro she, geralmente vai ficar ali realmente reduzido à primeira pessoa. Porém, como eu já tinha comunicado a vocês anteriormente, não é algo que a gente controla. A gente não controla isso do outro, né? A gente não pode impor o outro ter um limite ali da informalidade, do quão informal ele pode se comunicar e do linguajar popular dele. Então, a gente não consegue prever ali se a pessoa realmente está se tirando da frase ou tirando uma outra pessoa. E por mais que vocês digam, mas teve o tom, dava para entender sim pelo tom ali se é uma pergunta ou não. Os americanos, né, que é como nós costumamos chamar os estadunidenses, né, cidadãos estadunidenses, pessoas falantes de inglês, nativas falantes de inglês, não deixam depender tanto assim do tom de fala como nós. Inclusive, eles até falam que a gente fala cantando por conta disso. A gente deixa muito mais a depender a nossa língua de tom de voz do que realmente eles fazem. Nem tudo que eles falam, eles expressam tanto com tons de voz por conta da língua deles, né? É uma língua mais falada, é uma coisa que depende mais de uma coisa que você faça com a boca, de um som que você faça com a boca, do que a nossa língua, que é mais nasada e alguns sons sobem para o nariz, como por exemplo a palavra muito. Mas eu não vou aprofundar muito aqui esse discurso para essa aula não ficar muito grande e para que, se vocês quiserem saber um pouco mais, é só fazer a aula das Greetings comigo, que aí eu vou ensinar tudo pra vocês, não só sobre o que é Greetings, como também essa aprofundagem do formal e do informal. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais, para entrar em contato comigo e a gente vai ter essa aula também. Porém, é muito importante vocês terem isso em mente, principalmente se vocês querem aprender inglês para se comunicar, né, com outras pessoas, que vai ser uma parte crucial, a parte da comunicação. Então, é muito crucial vocês acabarem entendendo de antemão que pode sim acontecer do outro falante não só se tirar da frase, como tirar sim um outro sujeito. E não é pelo tom da fala, né, não é pelo tom da frase que você vai entender muito bem se se trata de uma pergunta, de uma afirmação, porque até no português a gente pode se enganar com isso. Então, sim, aquela situação, ela é muito engraçada, muito cômica, mas é muito passível de acontecer, muito provável de acontecer na vida real. Então, o único jeito de realmente evitar aquilo seria, se você é o comunicador, usar o sujeito na frase, e caso você não seja, né, seja a pessoa que está ouvindo ali, por conta dessa brecha, reafirme com a pessoa se aquela informação é realmente o que você entendeu, senão vai ficar aí essa margem de acontecer o que aconteceu aí entre a Rachel e a Mônica. Mas não vai parar de existir pessoas que vão se comunicar dessa maneira e, de fato, o tom que você for usar, caso você vá se comunicar dessa maneira, não vai fazer muita diferença. Porque na linguagem informal e na linguagem formal, uma das coisas que a gente precisa primeiramente entender é que não, eles não esticam o tom de fala. Inclusive, um hábito que a gente tem muito de esticar algumas palavras, como, por exemplo, lindo demais. Em inglês, a gente não faz isso. A gente tem que fazer isso com palavras. E se você também quer aprender isso, também tá lá na minha aula sobre verbs. Uma das explicações adicionais que vão estar nas minhas aulas. E nós vemos um pouquinho sobre interpretação também, que a interpretação, na verdade, é o centro da língua. Então, por mais que exista isso, né, isso já é um dos desvios que já vai existir na questão da linguagem informal, né, porque nem toda linguagem informal é essa redução de palavras, sujeitos e verbos. A gente vai ter redução de palavras, assim, no questão de abreviação, não necessariamente de excluir ela das frases,
mas vai acontecer também. Porém, a interpretação é o centro da língua. Então, você, enquanto comunicador, sim, tem que ter esse cuidado gigante, não só de interpretar outra pessoa, mas principalmente de tentar entender todos os elementos de uma construção de uma frase, dos verbos que você pode usar, de ter um vocabulário realmente vasto, para que você consiga evitar, né, que a outra pessoa tenha essa interpretação errônea, né, errada daquilo que você quer passar. Isso porque, como no inglês nós temos muitas palavras para definir às vezes uma mesma coisa, é justamente com esse intuito de a gente conseguir ser mais específico possível sobre aquilo que a gente quer falar. Por isso que tem aquela polêmica ali de ter vários nomes para escada em inglês, né? No português é tudo a escada, né? No inglês a gente tem um nome para escada rolante, um nome para escada em casa, um nome para degraus, um nome para um degrau, né? Então a gente tem essas subdivisões aí que até, na verdade, é muito mais o contrário em português. A gente é muito mais específico com relação a verbos em português do que em inglês. Nem para tudo é assim, porém para adjetivar algumas coisas, algumas características, alguns tipos de coisas, a gente vai ter sim um nome específico para tudo em inglês, justamente por essa necessidade de ser o mais específico possível, para que quando você fale, a outra pessoa automaticamente já pegue aquilo que você quer falar. Porém, não é algo que você vai se agarrar, né, enquanto ouvinte para ir para outro país onde a língua nativa dele seja inglês. O got, né, para quem não entendeu essa formulação da frase do got the keys, o got, ele vai ser ali uma das keywords que a gente vai ter, né, uma das palavrinhas-chave, um coringuinha ali, que dá pra gente usar em algumas frases, substituindo inclusive alguns verbos como o verbo have, por exemplo. Então, em algumas situações onde eu falaria que I have, essa coisa eu posso usar o got e o get. Vai ter ali sim uma questão de tempo verbal, mas vai ser, sim, alguns substitutos. Inclusive, a expressão do have to, que é essa expressão que a gente tem quase como uma obrigação, a gente vai ter a versão do got to também. Então, got the keys seria tenho as chaves ou peguei as chaves, né? Pode substituir tanto have como take nesse sentido, por isso que acaba causando também a confusão nas duas personagens. A situação, por exemplo, onde nós poderíamos usar o got é I got your number, né? Então, eu tenho o seu número ou I got your cell phone number, né? Para ser ainda mais específico. E assim, mais um substituto para o have, né? Falar eu tenho o seu número de telefone. E essa aula continua. Se você quiser ter aulas comigo e ver todo esse conteúdo de forma completa e cada partezinha no seu lugar, né? Ter uma aula só de verbos, ter uma aula só de linguagem informal, conseguir encaixar tudo certinho e entender tudo que você precisa entender para ser verdadeiramente um falante de língua inglesa e aprender na prática, não só com essa série, mas com outras séries, com músicas, com conteúdos do YouTube, com filmes e muito mais, é só entrar em contato comigo. Aqui tá o meu Instagram, visita o meu site, entre em contato comigo e agenda uma aula. See you in class. Vejo vocês na próxima trial session.